Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. As profecias dadas na revelação do Criador sobre os finais dos tempos já estão se cumprindo. As profecias vão se cumprindo ao longo dos tempos até a volta do Salvador. Nesse entendimento, os símbolos tiveram referências históricas para os contemporâneos de João. Também têm nos nossos dias e terão no futuro. Um bom exemplo disso é a figura da besta. Nos tempos de João, a besta poderia ser facilmente associada ao imperador Nero ou Domiciano. No século XX, poderia ser considerado a Hitler. Atualmente, a besta poderia ser associado aos sistemas políticos corrompidos ou outras personalidades, mas poderá haver referência mais específica. Pode haver referência mais específica. O fato é que as revelações são atemporais. Fala aos fiéis ao Salvador em todos os tempos. As cartas às 7 igrejas da Ásia, por exemplo, advertiram aos fiéis daquele tempo, mas continuam exortando aos fiéis de hoje. As revelações, ao mesmo tempo que revelam, também parecem cobrir certos detalhes. Nem todos os pormenores serão completamente sanados, mas não é por isso que não devemos estudá-lo proveitosamente. O seu caráter misterioso deve aguçar o nosso desejo de conhecer mais ao Criador e a nossa meta de estar eternamente com Ele. O próprio autor, inspirado, foi advertido a encobrir certos detalhes do que viu na visão. Parte do que João ouviu foi selado e não foi escrito. Apocalipse, capítulo 10, versículos 3 e 4. As revelações devem sempre ser lidas à luz das Escrituras. Na interpretação das Escrituras, passagens mais claras sempre iluminam passagens obscuras. A grande tribulação é um período de tempo, 7 anos, que antecedará a segunda vinda do Salvador. Esse período terrível da história é mencionado em Revelações e noutros livros das Escrituras. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Esse tempo de tragédias será marcado por apostasia da fé, esfriamento do amor, aparecimento de falsos profetas e falsos cristos, perseguição aos cristãos, imposição de grande sofrimento aos que são leais a Cristo. Quanto a este tempo, também existem diferentes interpretações. Pré-tribulacionismo. Pessoas que acreditam que acontecerá o arrebatamento secreto dos fiéis e que a segunda vinda do Salvador irá acontecer antes da grande tribulação. Defendem que a volta do Salvador será em 2 etapas. Primeira no arrebatamento dos fiéis e depois dos 7 anos da grande tribulação, para destruir o império do anticristo. Midi-tribulacionismo ou mesotribulacionismo.
Pessoas também que esperam que acontecerá um arrebatamento secreto e que a segunda vinda se dará no meio da grande tribulação. Nesse período, com 7 anos de duração, o anticristo tomará o poder depois da saída dos fiéis da terra. Pós-tribulacionismo. Acreditam que os fiéis passarão por tribulações ao longo dos tempos, cada vez mais intensas, até a segunda vinda do Salvador. Os defensores dessa tese acreditam que o arrebatamento acontecerá no fim da grande tribulação. Eu, da minha parte, creio que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, ou seja, antes do período que o mundo secular chama de nova ordem mundial, período de 7 anos. Então, particularmente, eu creio no pré-tribulacionismo. As revelações são profecias enviadas pelo Criador ao seu povo, encoraja, exorta e adverte a todos acerca dos últimos acontecimentos neste mundo. Apesar das perseguições religiosas e tribulações que os fiéis ao Salvador têm enfrentado, há vitória certa, consolo e glória eterna ao lado do Salvador. Para os descrentes, há um convite para o arrependimento e fé, mas também um alerta para o risco da eternidade longe do Criador. As revelações são um convite para se conhecer mais ao Salvador, testemunhar dele ao mundo e estar preparado para a sua vinda. Temos nas Escrituras a preciosa revelação do Pai e tudo o que precisamos saber sobre os tempos finais. Em linhas gerais, as revelações asseguram-nos que o Criador é soberano sobre o universo e tem um plano para a sua criação. O Salvador tem controle sobre toda a história da humanidade. Podemos ter certeza da vitória do Salvador e do seu povo contra o mal. O Pai Eterno conhece o sofrimento dos seus filhos e promete recompensá-los. O juízo do Salvador se manifestará na história. Os opressores do povo do Criador serão julgados. O mal, pecado, o diabo, os demônios serão destruídos e punidos eternamente. O novo céu, a nova terra serão a nova realidade para os filhos do Pai Eterno. Nessa segurança gloriosa, podemos nos desprender desse mundo, tendo clareza sobre tudo que o Criador revelou e ser abençoados pela esperança futura com o Salvador. Para isso, devemos nos dedicar à leitura contextualizada e sóbria das revelações sobre o Apocalipse, atentando-nos para a interpretação que a própria Escritura dá de si mesma. As revelações aliadas a outras referências escriturais nos esclarecem acerca do fim dos tempos. Onde você estiver, que o nosso Pai Eterno te proteja, te guarde e te abençoe grandiosamente. Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Inscreva-se.